Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos meus irmãos em Cristo e aos nossos amigos, porque Ele não nos considera como irmão por serem os guardadores da lei. Nós não guardamos a lei, nós guardamos o domingo, segundo o pensamento adventista. Querido, eu queria fazer uma proposta para você nesta hora e ler um versículo para você e comentar algo da parte de Deus, da palavra de Deus. João 14,6. Eu vou usar um termo bem fácil. João 14,6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que será que Jesus estava se apresentando como a única verdade, o único caminho para chegar a Deus, e sem por intermédio dele não tem como chegar a Deus, não haverá salvação? E agora vocês dizem, porque a Ellen White disse que sem a guarda do sábado não haverá salvação. Quer dizer, a salvação implica diretamente na guarda do sábado, que é a lei. E quando nós dizemos para vocês que nós estamos vivendo numa nova aliança, agora no sangue do Cordeiro, uma nova aliança eterna, que não tem mais aliança depois dessa, só teve duas. A primeira foi a lei, que enfermou e precisou do Salvador. E foi dada a nova aliança agora no sangue de Jesus, nova e eterna aliança. Quer dizer que essa aliança agora é daqui para a eternidade, não tem outra que virá. E quando nós falamos isso, vocês dizem que nós temos que obedecer os 10 mandamentos quando ele pertence à lei, à antiga aliança que estava enferma. E quando nós batemos nessa tecla, vocês afirmam que a lei foi dada no Éden, a Adão. Querido, isso é pura mentira. Sabe por quê? Só existe lei para apontar o pecado. E quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, da Adão, era um projeto de Deus que Adão fosse o que daria início à humanidade sem pecado. Adão não conheceu o pecado até este momento. O pecado só entrou depois que Satanás foi até ele na forma de uma serpente e fez com que ele comesse do fruto que foi proibido por Deus, usando a própria palavra de Deus. Deus disse para ele: olha, Adão, coma de todos os frutos do Éden, né? Só não toque nesse do centro, porque é a árvore do conhecimento. Uma crença minha, eu acredito que todas as árvores do Éden eram iguais. Apenas aquela árvore ali foi proibida por Deus para testar, com um propósito de Deus, testar Adão. Então, querido, o pecado só entrou após Eva pecar, porque quem pecou foi Eva e induziu o marido a pecar. Essa é uma grande verdade. E antes disso não existia lei, porque não tinha pecado, Adão era perfeito. Tanto que alguns profetas, alguns antigos, duraram 900, 600 anos, porque Deus reduziu o tempo de existência do homem para que ele não se aprofundasse na eternidade em pecado e se perdesse. Propósito de Deus. Então, como é que vocês dizem que a lei foi dada no Éden a Adão? Adão, por um acaso, tinha que obedecer os 10 mandamentos? Adão tinha que não matar? Quem era que Adão ia matar? Se só existia ele e Eva era sua esposa, e não tinha pecado.
não adulterarás. Com quem Adão ia adulterar se só existia ele e a mulher dele e um casal não existe adultério? Está vendo como essa doutrina é totalmente diabólica? Porque não existe pecado no Éden até a serpente tentar. Foi após a desobediência de Adão, e inclusive a serpente, ela usou a própria palavra de Deus para seduzir o homem a pecar. Como? Adão, não coma, tu coma de todos os frutos, só não coma dessa árvore da sabedoria e do conhecimento. Aquela ali ele não podia comer de todas as... Será por que a gente, pecadores, gosta do que é proibido? Então, a serpente chegou para ele e disse o quê? Usou a palavra de Deus. Olha, ele não quer que tu comas desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Adão já era igual à semelhança de Deus. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, já era a semelhança. Tanto que seria eterno. Adão não ia morrer. Eu, se tivesse com ele, não ia morrer. Só um minutinho para ver se a câmera parou. Então, não iria morrer porque não tinha pecado. O pecado que mata o homem. Primeira coisa, ele se mata espiritualmente para depois matar fisicamente. Então, meu amado, essa doutrina está errada. Essa interpretação da Bíblia está errada. Porque a Bíblia é bem clara. A lei ela veio depois da travessia do Mar Vermelho. Foi que Deus deu aos israelitas para apontar para eles o pecado. Servia de aio. O que é aio? Instrutor, para despertar nele o conhecimento do pecado e saber que precisava do Messias. Tanto que toda a Bíblia do Antigo Testamento aponta para o Messias. E exatamente isso, quando Cristo veio trazer a graça, ele entra no templo ali em Jerusalém, e estão aqueles fariseus lendo a Torá na porta do templo. Ele olha para ele e diz, vós examinai as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, crendo nela haver a vida eterna, porém elas testificam de mim. Ou seja, ele estava dizendo, olha, quem me tem, quem me aceita, tem a vida eterna. E vocês não me vê. Quando você lê o texto de Isaías, capítulo 53, o profeta descreve ali até o nome do Salvador. Emanuel, Deus conosco. Descreve ali o sofrimento que Jesus iria passar para nos resgatar debaixo da lei. Amém? Por isso Jesus falou, vós examinai as Escrituras, crendo nela haver vida eterna. Ou seja, e elas testificam de mim. Aí vocês dizem que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos e o testemunho de Jesus. Não, querido, somos nós cristãos que seguimos a Cristo, que é o autor da nova aliança. Sem mim ninguém verá a Deus. Quer dizer, ele é o caminho. Se você não trilhar por ele pela fé, jamais conhecerá o reino de Deus. É por isso que vocês vivem como pessoas normais, não conhecem, não sabem, porque quem conhece Cristo, conhece o reino do céu. Tem uma vida de alegria. Vocês brigam na internet. Tem uma vida de consolo. Né? Vós que estáis cansado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então vocês não provaram essa experiência de ter suas vidas na mão do Salvador. Aquele que a lei apontava que agora o Senhor nos resgatou de debaixo da lei para viver na graça pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da lei. Porque Mateus 5,
17 diz que Jesus veio cumprir a lei, porque nós éramos pecadores, somos pecadores, e jamais nós teríamos condições de cumprir nem os 10 mandamentos. Por que não? Tiago capítulo 2, versículo 10. Aquele que tentar se justificar pelas obras da lei e tropeçar em apenas um dos mandamentos, será condenado por todos os demais mandamentos, que são, na realidade, 613 mandamentos. Os 10 mandamentos é apenas um resumo da lei. Quer cumprir a lei na graça? Pela fé em Jesus Cristo e o amor a Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não mata o próximo. Quem ama o próximo não cobiça. Quem ama o próximo não adultera. Quem ama o próximo não rouba. Como é que você vai roubar aquele que você ama? Não tem como. E assim você cumpre a lei até os profetas. Pela fé em Cristo. Aí você diz assim: mas tem que obedecer. Você sabe quem é que nos faz cumprir a lei no amor? É Deus. De que maneira? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele, proveniente de Deus, habita em vós? Você lembra quando Jesus morreu e disse: eu tenho que ir para o Pai, senão o Consolador não vem? É o Espírito dele que veio morar no homem hoje. É a arca profética do passado, que Deus habitava nela. Hoje somos nós a arca. E o autor da lei que deu a Moisés, ele está dentro de mim, falando agora pelos meus lábios, na sua palavra. Isso aí, querido. Quer um conselho? Se convertam a Jesus. Porque pela lei, nenhuma carne será justificada mediante as obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20. E se você ainda insistir, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Se você fosse justificar pelas obras da lei, caído está da graça. Quer dizer, você está fora do plano da graça e agora vai ter que cumprir toda a lei do Senhor. Separado de Cristo. Você não está com Cristo. Você diz que guarda o testemunho de Cristo. O Gálatas está dizendo, então Paulo mentiu quando escreveu. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Aquele que tentar se justificar pelas obras da lei, caído está da graça e separado de Cristo. Quer dizer, Cristo não está na sua vida. Você está tendo que cumprir a lei com as forças do seu braço. E eu quero ver você cumprir. Que Deus te abençoe e teus olhos se abram. Em nome de Jesus.